Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas. Começa agora a primeira parte da 76ª reunião ordinária. O palestrante de hoje é Roberto Romano, que é professor doutor em filosofia, e o tema é corrupção, algumas cautelas necessárias. Quem preside o encontro é o vereador Luiz Carlos Rossini. Boa tarde. Nós iniciamos a primeira parte da sessão legislativa do dia de hoje, trazendo aqui na nossa Câmara Municipal o professor doutor Roberto Romano, que é doutor em filosofia e professor titular de ética e filosofia na Unicamp. Professor doutor Roberto Romano é uma referência nas discussões sobre ética política e é um palestrante renomado, muito solicitado. Portanto, eu já quero agradecer a disponibilidade do professor Roberto Romano em vir até a Câmara nesse momento para trazer algumas reflexões sobre esse fenômeno que, infelizmente, é um fenômeno mundial, mas que está presente também na sociedade brasileira. O dia 9 de dezembro foi instituído pela ONU como Dia Mundial de Combate à Corrupção, porque esse fenômeno da corrupção acaba acarretando uma série de consequências negativas para as sociedades. Afeta, obviamente, os desvios de recursos públicos, os programas e atendimentos nas áreas de saúde, educação, habitação, segurança, e muitas vezes corrói as estruturas sociais das nações. Infelizmente, no Brasil, esse fenômeno está aí ainda muito enraizado nas instituições públicas e privadas do nosso país. E, diante desse cenário, em que estamos todos indignados com os fatos que vêm a conhecimento do público, principalmente a partir da Operação Lava Jatos, é importante a gente ouvir de alguém que é estudioso do tema, que é especializado nisso, poder nos ajudar a fazer uma reflexão e também pensar quais caminhos, quais atitudes são necessárias para não apenas superar esse momento, mas tentar debelar ou minimizar a corrupção no Estado brasileiro. Portanto, professor Roberto Romano, e há uma coisa importante, através de um projeto de lei de minha autoria, a gente instituiu também o 9 de dezembro como Dia Municipal de Combate à Corrupção. A ideia é que, nessa data, as escolas públicas, particulares, a sociedade local, as entidades possam refletir sobre isso, porque enquanto a sociedade não tiver uma consciência mais bem formada sobre esse fenômeno, mais difícil, na minha visão, ficam as ações para tentar combater e enfrentar esse mal. Então, é com esse objetivo que nós o convidamos. Agradeço mais uma vez a sua presença e já passo a palavra para que o senhor possa desenvolver aí o seu raciocínio, a sua fala. Boa tarde, vereador. Eu agradeço o seu convite, o convite de Vossa Excelência é sempre honroso. E eu gostaria também de dizer que, apesar de toda a situação de crise ética, moral, política, econômica que o Brasil atravessa nesse momento, nós podemos tentar chegar a um patamar de vida civilizada e mais polida e mais respeitosa das leis, porque não é um decreto eterno a situação atual. Ela é uma situação histórica, constituída socialmente e, portanto, pode ser modificada. Então, esse é um ponto que me parece importante. A corrupção, assim como outros males sociais, como preconceito, etc., não são fatalidades. Elas não têm a força da lei da queda dos corpos ou da lei que rege os movimentos naturais.
Ela é o produto da mente e das mãos e do coração de seres humanos. Portanto, nós temos sempre essa possibilidade de esperar uma mudança para melhor. O segundo ponto é que, quando foi me proposto falar sobre a corrupção, eu coloquei algumas cautelas necessárias no título. Por que eu chamo a atenção para essas cautelas, né? Porque, como todo problema social, e todo problema político, e todo problema econômico, a corrupção não é um fato isolado. Ela tem conexões com outros fatos, com outras realidades, que a tornam inteligível. Ela não pode ser entendida separadamente, como se ela fosse uma entidade pura que traz a corrosão dos costumes, a corrosão das leis, a corrosão das instituições. Muitas vezes nós tomamos como um fato puramente de corrupção elementos que estão ligados a outros mais complicados. Vou dar um exemplo. A Transparência Internacional, que é o órgão que, a ONG que, em termos planetários, mede a percepção que os povos têm da corrupção, ela tem uma utilidade muito grande, mas, muitas vezes, ela é superestimada, justamente porque ela não se leva em conta, a partir das análises, o fato de que ela é uma percepção do povo em relação ao que vive, ao que é visível, aquilo que parece à primeira vista, né? E, muitas vezes, assim como no caso dos indivíduos, os povos têm uma autoestima exagerada. Eles têm de si mesmos uma consideração muito acima do que existe em termos de realidade. E aí, na hora de compor esse ranking dos mais corruptos ou dos menos corruptos, nós temos que descontar essa excessiva autoestima de alguns povos e a mesestima de outros povos, que muitos povos se depreciam exageradamente também, né? Eu sempre dou um exemplo que, embora polêmico, pode ilustrar bem. Na lista de povos mais corrompidos, ou de estados mais corrompidos, a Suíça não ocupa um lugar de primeiro lugar. A Suíça é considerada um país e um povo altamente moralizador, altamente respeitador das leis e da civilização. Mas, se nós analisarmos ao lado dessa autoconcepção do povo suíço, nós vemos que, pela Suíça, passa a lavagem de dinheiro internacional, passa o uso dos recursos financeiros para o terrorismo, passa o tráfico de escravos, passa o jogo da venda ilegal de armas para todo o mundo, inclusive para fins de ordem terrorista e até mesmo de bandidagem. Então, esse dado, que é objetivo, que pode ser mensurado, para apreciarmos a sociedade suíça e o Estado suíço, nós temos que unir essa percepção de excelência com esse outro lado. Porque, se nós não fizermos isso, não é, o que nós teremos uma impressão absolutamente distorcida da realidade. Por outro lado, em países como o Brasil, países como a América do Norte, etc., você tem dados absolutamente tremendos de abuso da coisa pública, mas você discute muito pouco, você levanta muito pouco esses dados de, por exemplo, produção de armas, né, trabalho internacional apoiando determinados setores econômicos hegemônicos, que são, muitas vezes, truculentos e usam da violência, etc. Então, quando nós reduzimos o trato da corrupção ao plano puramente político, nós deixamos de lado todo um setor
que ajudaria a entender melhor o fato da corrupção. Esse ponto me parece grave, né? Porque se nós insistirmos em demasia no fato da corrupção política, esquecendo todos esses outros elementos, o que nós estamos fazendo é aumentar a desestima do povo brasileiro por ele mesmo. Sempre foi assim, sempre será assim, é impossível modificar, e aí nós caímos nessa armadilha que é agradável justamente para aqueles setores que lucram com a corrupção, né? Se todos são iguais, então, por que eu vou apostar minhas fichas na modificação e na melhoria do sistema social e sistema político, né? Então, me parece que, muitas vezes, esses dados que vêm da transparência internacional, que vêm da transparência nacional, eles, em vez de terem um aspecto mais pedagógico, eles desestimulam a capacidade de resistência e de modificação da população brasileira. E eu acho que, muitas vezes, eles, inclusive, se tornam slogans autoritários, né? O povo brasileiro não se contentam apenas em dizer que os setores políticos ou institucionais são corrompidos, mas que o próprio povo é corrompido na sua totalidade, o que é desmentido imediatamente por qualquer pesquisa sociológica e mesmo pesquisa econômica. E até mesmo, nós podemos dizer, intuitivamente, né, que instituições de crédito popular, pensemos, por exemplo, na Casa Bahia, né, se baseia justamente no sentido de honorabilidade dessa população. Essa população, ela paga as suas dívidas. E o maior desespero de uma família pobre no Brasil é não conseguir pagar as suas dívidas, né? Então, esse ponto me parece importante. Por outro lado, nós temos que combater a corrupção, sim, mas não podemos esquecer que existe uma ordem jurídica histórica, internacional e nacional que define garantias dos acusados e garantias dos acusadores, não é? Então, me parece que, muitas vezes, na ânsia de aplicar sanções negativas sobre setores corrompidos, você esquece, não é, uma série de itens da lei que garantem o devido processo legal. Então, esse ponto me parece grave. Não é pelo fato de ter o nome veiculado pela imprensa e aceito pela opinião pública que um político é comprovadamente corrupto, não. É preciso um longo processo, extremamente rigoroso, baseado em leis e não no arbítrio de um juiz ou de um promotor. Esse é um ponto que me parece importante. O segundo elemento é que um problema histórico dessa envergadura e um problema complexo em termos de sincronia, como é o caso da corrupção, ele exige um tratamento também complexo e não simplificado, do tipo, eles são corruptos e nós somos morais, não é? Eles cometem infrações éticas e nós somos puros e imaculados. Isso não existe. Isso é uma mentalidade mitológica, fanática, não é? Que nega a possibilidade até da humanidade do outro e a própria humanidade. Quando você se proclama incorruptível e coloca o outro como absolutamente corrupto, evidentemente você se colocou na posição de anjo ou demônio, e não de um ser humano, né? E esse é o pior erro no tratamento político, que se chama arrogância, e muitas vezes arrogância do bem, né? Nós somos bons, vocês não servem. Houve uma época em que o Partido dos Trabalhadores, com o qual eu tenho divergências sérias e convergências também sérias, dizia que o Partido dos Trabalhadores era o único partido ético e os outros eram farinha do mesmo saco.
e eu sempre adverti os meus amigos, os meus pares do PT, que esse era um slogan muito perigoso em termos de política, porque você tende a aplicar para a vida política aquilo que ocorre no fenômeno da guerra. Na guerra, você tem inimigos inconciliáveis. Na política, você tem adversários que devem ser convencidos ou ter a sua posição modificada pelo diálogo, pelo debate e pela força, não é, do coletivo. Então, nesse plano, não é, me parece que é importante você não ir nessas subdivisões que retiram a política do plano da humanidade e colocam no plano da religião. Por outro lado, eu vejo que uma outra cautela que me parece importante, e eu sou, dentre os acadêmicos brasileiros, dos que mais apoiaram o Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Eu me lembro, por exemplo, que na época da PEC 37, que retirava poderes de investigação do Ministério Público, eu fui dos poucos a vir a público, né, para protestar e indicar o quanto era nociva essa proposta de emenda constitucional. Mas o fato de defender o Ministério Público não quer dizer que eu faça, ou que nós possamos fazer, olhos cegos e ouvidos moucos aos excessos que podem ser cometidos na perseguição do fato corrupto. Quando houve a apresentação daquelas 10 medidas pelo Ministério Público Federal, com a assinatura de 2 milhões de pessoas, eu me dirigi, fui convidado para a comissão especial da Câmara dos Deputados para falar sobre aquele projeto. E ali eu apresentei alguns pontos que, no meu entender, são graves, do ponto de vista ético, e do ponto de vista político, e do ponto de vista jurídico, né? A primeira medida que me parece profundamente questionável naquelas propostas iniciais era de se pagar um prêmio de 5% do botim para aquele delator que tivesse trazido o caso para a investigação, né? No meu entender, enquanto professor de ética, isso é profundamente corrupto. Isso é um procedimento que não é ético de maneira nenhuma. Porque, veja, a questão de você dizer se um fato é ético e moral defensável é o fato dele poder ser universalizado. Um fato se torna ético e moral quando eu posso dizer que serve e cabe para cada um e todos do universo humano, né? Não matar é um fato, é um mandamento ético e moral universalizado. Agora, ganhar 5% de uma delação, me parece que não pode ser universalizado. Imaginem os senhores se nós tivéssemos esse processo universalizado pela sociedade brasileira. Nós não teríamos condição de convívio social nenhum. Por quê? Porque perfeitamente seria possível que o meu pai me delatasse, o meu filho me delatasse, a minha mulher me delatasse, o meu vizinho me delatasse, à custa dos 5% de um butim que pode ser grande, né? Então, quem está familiarizado com as pesquisas aí, e as investigações sabe que são coisas de milhões, e nada mais apropriado para chamar a cobiça, a inveja e as atitudes éticas mais baixas do que a delação comprada dessa maneira. O segundo ponto que eu coloquei em questão é o famoso exame do exercício da função em termos éticos, né? Aquilo me parece uma coisa tremenda do ponto de vista jurídico, baseado em supostas vantagens trazidas por experiências de Hong Kong, se propunha fazer, né, aleatoriamente, com o Ministério Público e com os funcionários, né, o teste de idoneidade. Ora, o que se propunha naquele teste de idoneidade? Você propunha que o indivíduo fosse investigado, fosse tentado, esse é um ponto,
você ofereceria para ele vantagens e propinas, etc. Ele, portanto, seria tentado por um agente externo. Ele seria, a partir do momento que ele se tornasse acusado, ele não teria a presença nem de um advogado, nem de um juiz para definir a sua culpa ou a sua não culpa. E todo esse processo seria sigiloso e, portanto, não passaria pelo debate público. Então, esse eu também como pessoa que passou pela ditadura militar, que foi julgado por um tribunal militar, eu sei exatamente o que significa você ser delatado ou você sofrer um processo desse tipo sem uma defesa garantida em termos eficazes. O terceiro ponto, que me parece foi o mais debatido, mas que não foi encaminhado devidamente, é a proposta de aceitação de provas obtidas ilicitamente, mas de boa-fé. A boa-fé é um elemento altamente subjetivo, varia de indivíduo para indivíduo e não pode ter um padrão geral de aplicação. Não é? E eu lembro que muito processo injusto foi realizado por pessoas que agiam de boa-fé. Portanto, esse é um ponto também, no meu entender, extremamente grave. E eu segui em outras objeções, não é? E depois nós vimos o processo na Câmara, como aquele plano que tinha elementos positivos, mas que continha esses elementos pouco pensados e bastante indefinidos, como ele foi estraçalhado pelos deputados da Câmara dos Deputados, e nós não temos, então, nenhuma medida válida, em termos nacionais, para definir uma política de controle da corrupção. O outro ponto, agora, deixando de lado esses aspectos de ordem jurídica e institucional, nós não podemos esquecer que, no fenômeno da corrupção, está presente um fato que é planetário e que é histórico. A partir do século XVI, se iniciou no mundo um processo de urbanização inédito na história da humanidade. Populações se concentram cada vez mais em pontos minúsculos do planeta. A quantidade de pessoas se torna cada vez mais ampla, né? E os serviços se tornam cada vez mais árduos, caros e difíceis de conseguir. Então, uma coisa é você conseguir água e esgoto para 10 mil pessoas. Outra coisa é você conseguir água e esgoto para 10 milhões de pessoas, né? O investimento tecnológico, humano, né, político, etc., é absolutamente incomensurável. De tal modo que nós podemos dizer que esse é um desafio que aumentou enormemente a partir do século XX, e no século XXI ele atinge o seu ápice. E não podemos desligar fenômenos como esse, dessa superpopulação urbana, com todos os seus custos, de fenômenos tremendamente sérios, como a do aumento da escravidão, como a imigração cada vez mais ampla, como a impossibilidade dos Estados garantirem essas políticas públicas, saúde, educação, segurança, etc. De tal modo que, pela primeira vez na história do Estado, como nós conhecemos, nós não temos a certeza que os Estados podem aplicar os seus 3 monopólios essenciais que fazem dele um Estado. O monopólio da norma jurídica, não é? Nenhum Estado hoje garante o acesso às leis e à proteção das leis aos seus cidadãos, pelo menos na sua maioria. Nenhum Estado garante a produção de impostos, que é outro monopólio do Estado. Só o Estado pode impor, né, taxas e impor impostos. E
da força física, não é? Nenhum Estado hoje garante esse monopólio da força física, tanto interna quanto externa, tanto do ponto de vista internacional, da guerra, quanto do ponto de vista da norma interna. Então, esses Estados, diante dessa quantidade enorme de população, essa população sem possibilidade de ter acesso aos serviços, ela vai trabalhar sempre no sentido de conseguir um mínimo vital dentro dessas novas condições tecnológicas que enfrentam as grandes urbes, né? E, nesse momento, o fenômeno da corrupção entra como uma espécie de facilitador, não é, para populações de conseguir recursos para a sua própria habitação, para o seu próprio bairro, para a sua própria cidade, para a sua própria região. E isso, no Brasil, e aí eu termino por aqui, isso no Brasil não é novidade, né? A professora Maria Silvia Carvalho Franco tem um livro que foi considerado clássico do século XX, chama-se Homens Livres na Ordem Escravocrata, onde ela mostra que, dada a supercentralização do Estado brasileiro no plano do governo federal, antigamente imperial, os municípios ficavam desprovidos de recursos. O dinheiro saía dos municípios em grande quantidade, mas não retornavam em tempo certo para fazer obras públicas. Então, ela fez uma pesquisa, por exemplo, no Vale do Paraíba, mostrando que a população ficava sem cemitério, sem escola, sem hospital, etc., mais de 100 anos. E no Vale do Paraíba ia muito dinheiro para o Poder Central, né? O que acontecia? Os vereadores e os prefeitos, que eram os homens bons, isto é, os homens ricos, os fazendeiros, eles emprestavam do seu dinheiro para o município para as obras públicas. Eles tiravam do seu bolso para conseguir comprar material em São Paulo, no Rio de Janeiro, para a mão de obra era escrava, era deles, né? Todo o serviço, então, era financiado por eles. O que aconteceu muito rapidamente? A lógica inverte o seu sentido. Se quando o município precisa, eu empresto, quando eu preciso, o município precisa emprestar. E ela mostra casos que são, às vezes, até caricatos, de tesoureiro da prefeitura que jogava com a arrecadação no fim do mês e devolvia no começo do mês. Quando processado pelo Ministério Público, esse tesoureiro achou que era horrível, porque o errado é não pagar, mas não lhe passou pela cabeça que o errado é se apropriar de recursos do município, né? Então, o que se deve a essa situação? E vejam, boa parte da política do ele rouba, mais faz, tem essa origem histórica, que é devida à superconcentração dos impostos, das políticas públicas no poder central, né? Em detrimento dos municípios. Eu poderia depois, hoje não dá, mas é preciso lembrar que o Brasil não tem município no sentido exato da palavra. Município é uma criação do Império Romano, que as cidades vencidas por Roma, era proposto um pacto, um fedos, uma federação, de tal modo que essas cidades ajudariam Roma nas suas batalhas, na sua vida diplomática. Mas esses municípios mantinham a sua autonomia financeira, a sua autonomia jurídica, a sua religião, as suas instituições, etc. Quando, com o feudalismo, esses municípios ficaram isolados, Lisboa, Paris, etc., e mantiveram a sua autonomia. Com o começo do Estado moderno, o rei retira essa autonomia dos municípios em proveito próprio, em proveito da centralização dos impostos, da guerra, etc. Então, vejam, o Brasil surge para a existência histórica no século XVI, o momento em que o rei europeu, português, francês, etc., está acabando com toda a autonomia dos municípios.
Portanto, as cidades que aqui foram instituídas eram mais entrepostos guerreiros e religiosos do que propriamente municípios. Existia a Câmara dos Vereadores, sim, mas a autonomia, aquele elemento que definia a prioridade na destinação dos impostos, não existiu desde então e até hoje, né? Basta ver esse espetáculo absolutamente tragicômico da marcha a Brasília dos prefeitos para conseguir 0, não sei quanto do Fundo de Participação de Municípios, né? Quando o Poder Federal retira 70% dos impostos e não devolve. Então, esse ponto é um solo altamente favorável para a corrupção, não é? Quando você tem esse monopólio das políticas públicas, quando você tem essa concentração das políticas públicas, é o momento dos facilitadores da obtenção de recursos, e com o apoio da população. Eu sempre digo, e termino por aí, que é muito difícil você ter um político que é apenas honesto, que ele seja eleito. É preciso que ele garanta que ele vai trazer postos de puricultura, que ele vai trazer ambulatórios, que ele vai trazer asfalto, que ele vai trazer isso, que ele vai trazer aquilo, para a vila, para a cidade e para a região. Então, a maneira, o modus operandi que ele usa, depende dessa supercentralização institucional e essa supercentralização das políticas públicas. Se nós não tivermos, de fato, um pacto federativo sério, com redistribuição de poderes e os municípios com autonomia, evidentemente, nós teremos essa situação cada vez mais continuada. Então, são as cautelas que eu apresentaria, são várias outras, mas eu gostaria que isso ficasse bem claro, não é? Combater a corrupção ignorando fatos como esses é justamente, me perdoem o tom, né, é enxugar gelo com toalha quente. Bem, por enquanto, obrigado pela reflexão, professor Roberto Romano. Queria agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia, do Augusto César Gandolfo, assessor do vereador Rubem Gás, Sidney Ballerini, Roberto Cardinali, também meus assessores. Assim, colocou com muita propriedade que a corrupção não pode ser analisada como um fato isolado e algumas bases assim que pode explicar esse estado de corrupção do Brasil. Desde a formação do nosso Estado, ainda na época da corte, que as pessoas se procuravam da corte ficar próximo do rei para gozar de favores do rei, né? E muitas vezes as pessoas veem nos políticos uma espécie de corte onde a população que não tem acesso a tudo chega no político para receber algum favor. Esse fato me parece de natureza cultural. Mas eu queria fazer uma pergunta que me deixa bastante curioso. As pesquisas recentes demonstram ainda uma intenção de voto no ex-presidente Lula, que hoje aí está no olho do furacão, no centro aí da Lava Jato. Isso explica um pouco esse fenômeno, ou seja, apesar de tudo que se acredita ele pelas situações, ainda na intenção de voto, ele ainda é apontado como líder das pesquisas, né? Como é que o senhor explica um pouco isso? Veja, quando você tem um sistema institucional defeituoso, né, e o nosso sistema institucional vem do século XVI, né, não fizemos as modificações ocorridas na Revolução Inglesa, do século XVII, com o princípio da responsabilização, da accountability, né, não fizemos as modificações feitas pela Revolução Norte-Americana e nem pela Revolução Francesa. Então, nós somos um país do século XVI ainda. Eu diria que o absolutismo vigora entre nós, a troca de favores, a busca de cargos, a distribuição de recursos pelo chefe de Estado, etc. Então, se nós vivemos dessa maneira, quando você tem uma série de políticas públicas que são absolutamente contrárias ao interesse da população, e esses interesses são terríveis, né? Veja, Campinas tem milhões de seres agregados ao seu redor, né? Como garantir água, esgoto, saúde, etc., para essa população?
e compatível com as técnicas modernas, que são caras, não é? Então, é muito difícil. Então, nesse momento é que surge o chamado populismo de esquerda ou de direita, etc. Isso é, indivíduos que supostamente têm a capacidade de realizar a passagem desses recursos, obter esses recursos e conseguir esses recursos. Portanto, me parece que é muito coerente que a população brasileira hoje, não tendo sido modificado nenhum procedimento institucional, rumo à democracia e à federação, confie em lideranças dessa ou daquele calado. E, no caso do presidente Lula, ele já foi presidente da República, portanto, acrescenta esse lado da esperança da população de que ele vai adiantar os serviços em termos públicos. Que bom. Vereador Jorge da Farmácia, queria também fazer algum comentário? Cumprimentar o vereador Luiz Carlos Rossini pelo trabalho, por trazer aqui o doutor Romano para que nos falasse dessa primeira parte da sessão aqui. Romano, o que me chama muito a atenção, continuando nessa mesma linha do vereador Rossini, como que as pessoas podem, assim, se informar em relação aos candidatos aqui em 2018, que nós vamos ter agora, que é para governador, presidente, senador, para que eles possam ver o que realmente esses candidatos estão fazendo ou o que fizeram. Uma outra questão também que eu faço aqui, se não é a hora dos eleitores procurarem cada vez mais para fazer um limpa, vamos dizer assim, principalmente no federal, como foi falado aqui pelo nome do vereador Rossini, que esse cidadão ele continua ainda em pesquisa, sendo o primeiro, e aqui que a gente observa e percebe muito, que as pessoas têm medo de perder os benefícios, mesmo que um outro candidato fale que não vai perder o benefício, que vai continuar com o caso daqui, caso de lá, vale isso, vale aquilo, Bolsa Família. Como que o senhor vê assim, que esse candidato está chegando agora para que eles dêem uma segurança para que essas pessoas tenham confiança, que eu acho que chegou o momento de mudança? Bom, em primeiro lugar, vereador, para que exista a República é necessário que haja a fé pública. Portanto, eu acho que é concomitante tanto uma modificação no comportamento dos senhores políticos e dos partidos políticos e da população, as duas coisas. Quer dizer, essa dependência de mediadores, de facilitadores, etc., tem que acabar. E isso acaba-se modificando a estrutura do Estado brasileiro. É uma tarefa enorme. Eu diria que, se de fato nós encetássemos essa tarefa, levaria mais ou menos 60, 70 anos para dar ao Brasil um aspecto federativo, democrático e republicano. Enquanto nós não fizermos isso, o que nós teremos? Nós teremos a propaganda, nós teremos a produção de falsidades políticas, coisa que, questão de uma semana atrás, na Unicamp, nós discutimos essa questão das fake news, como elas estão operando, um elemento que é importantíssimo é aquela profissão do distribuidor de boatos, o spin doctors, e isso nós temos de uma maneira bastante eficaz no Brasil. E boa parte da imprensa, infelizmente, não trabalha no sentido da pesquisa rigorosa dos fatos. Ela aceita, muitas vezes, a superfície do fato para dar uma boa manchete. Então, se você não tem uma modificação dos órgãos da imprensa, se você não tem modificação do eleitor, se você não tem uma modificação dos partidos políticos, evidentemente, a estrutura institucional brasileira vai permanecer intocada. E aí, o que sobra à população? Aquilo que Maquiavel e Spinoza definiam muito bem, O jogo da política é o jogo do medo e da esperança. Quando você só tem o medo de perder, etc., alguém que lhe venda esperança será seguido por você. É tão necessário como a lei da queda dos corpos.
Então, querer combater esse fato, tentando descaracterizar a figura desse ou daquele político, etc., não é eficaz. Não é? Você precisa mudar essa estrutura anterior da vida política. E me parece que nós estamos muito atrasados nessa linha. Não é? Os nossos partidos políticos estão muito fechados, não estão abertos para a entrada de gente nova. Não é? Você tem muitos partidos controlados por oligarquias internas, que não abrem-se para o debate interno, inclusive dos próprios partidos, e alguns fatos que mostram bem que o quanto nós somos uma federação de partidos fechados. Você não tem eleição primária em nenhum partido brasileiro, para nenhum nível. Né? Você pode fazer todas as críticas às eleições primárias na França, nos Estados Unidos, mas elas, de certo modo, chamam a atenção do eleitor para o debate. Aqui é o desânimo, né? Eles que se virem, quem pariu Mateus que o embale. Né? Então, aí nós não temos mais essa confiança nos partidos políticos, não temos essa confiança institucional. Bem, nós já estamos chegando ao final da primeira parte da sessão, agradecendo a presença aí do vereador Jorge da Farmácia, que veio participar do debate, e vice-vereador Zé Carlos também, que passou por aqui. Queria, antes das considerações finais, professor Romano, a gente estava conversando um pouco antes, em função de tudo que está acontecendo com a Operação Lava Jato, e eu quero também cumprimentar o vereador Carlão do PT, que está aqui na sessão também, se o senhor consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, né? Com essa resposta, que o senhor já pudesse, encerrando as falas, e quero agradecer ter aceito o convite e vir trazer essa reflexão sobre corrupção hoje, nessa data, na nossa Câmara Municipal. Muito obrigado. Olha, se não houver uma modificação da mente, tanto da população quanto dos dirigentes políticos, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu vejo um trem que está vindo muito rapidamente para cima de todos nós. Então, é preciso tomar um pouco de cautela, com esperanças não fundadas. Muito obrigado, professor Roberto Romano. Então, encerro a presente reunião, a primeira parte da sessão, porque daqui a pouco nós vamos ter a reunião normal. Obrigado a todos, até já. Então, acabou agora a palestra Corrupção, algumas cautelas necessárias. Se você não conseguiu acompanhar por completo, depois ela fica disponível no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação e logo mais às 18 horas, a 76ª reunião ordinária. TV Câmara Campinas.